Olá, eu sou o professor Denilson Guzmão e este é mais um vídeo da disciplina Sociologia Geral e Antropologia, do terceiro período do curso de Direito da Fadivale. O tema deste vídeo trata das vertentes teóricas da sociologia e, de maneira específica, da teoria social de Emile Durkheim. Utilizou-se como referência para esse vídeo o livro do Eduardo Yamundo, Sociologia e Antropologia do Direito, capítulo número 2, Ricardo Soares, Sociologia e Antropologia do Direito, capítulo número 3, os dois publicados pela editora Saraiva. Quero já fazer a indicação da necessidade de leitura desses materiais como forma de aprofundamento sobre o tema. Pretende-se, como objetivo, examinar as principais ideias, conceitos e noções presentes na teoria social de Emile Durkheim, bem como sua contribuição para a sistematização da sociologia. Durkheim já é um autor mais próximo do nosso tempo e viveu até o século XX, e desta forma o seu pensamento está, de alguma maneira, mais presente no pensamento social contemporâneo. Além de sociologia, antropologia, política, psicologia, filosofia, Durkheim influenciou de maneira significativamente outras áreas do conhecimento humano, como as ciências sociais aplicadas, no caso o direito, por exemplo, e o seu pensamento está estruturado a partir da ideia de organização da ciência social. Normalmente atribuem a M. Durkheim a ideia de que, aliás, o título de pai da sociologia. Evidentemente que a sociologia teve vários pais, este é apenas mais um, e certamente pela sua alta contribuição, esse título faz algum sentido. É M. Durkheim que vai se esforçar e terá êxito nesse seu esforço para tornar a disciplina um tipo de disciplina acadêmica com toda a formalidade e a estruturação metodológica necessária. A organização do pensamento social de M. Durkheim inicia-se, sobretudo, a partir do seu livro, ou dos seus estudos, que falam da divisão social do trabalho, ou apenas divisão do trabalho social. A partir daí, ele vai estruturar o seu modelo de sociedade. Durkheim, nesta obra, ele define a evolução da solidariedade. Para Durkheim, a solidariedade é um elemento de coesão social e que está presente em todas as formas de sociedade, diferenciando a forma presente nas sociedades tradicionais daquela presente nas sociedades contemporâneas. Para ele, as sociedades tradicionais, passadas, arcaicas ou primitivas, se organizaram a partir da ideia de uma solidariedade mecânica, que incluía comportamento coletivo e atividades de produção pouco diferenciadas. Esta solidariedade foi baseada na proximidade, similaridade no compartilhamento de história e de valores comum às comunidades humanas. A ideia aqui, mais visível, é de uma sociedade com papéis muito bem definidos, e alguns desses papéis definidos
por uma visão biológica da sociedade. Em termos do trabalho social, pode-se tomar como exemplo as comunidades indígenas, bastante representativa desse tipo de solidariedade, solidariedade mecânica. Ao observar a divisão do trabalho no interior de uma tribo indígena, observa-se, de uma maneira geral, que existem um conjunto de papéis destinado aos homens e um conjunto de papéis destinados às mulheres. Papéis bastante diferentes e que culmina na sua totalidade para uma solidariedade que se dá por meio do trabalho ou a divisão sexual do trabalho. Então, essa forma de organizar o trabalho por meio de uma visão biológica ou sexual é próprio dessas comunidades tradicionais. Entretanto, essa solidariedade do tipo mecânica deu lugar a uma solidariedade orgânica, própria das sociedades modernas. Então, em sociedades modernas, contemporâneas como a nossa, prevalece um tipo de divisão social do trabalho baseado numa solidariedade orgânica. Essa solidariedade é definida pela interdependência e complementariedade impostas pela sociedade moderna para os seres humanos. De acordo com esta visão, cada membro da sociedade, enquanto ser independente e único, está ligado aos demais numa estrutura de solidariedade complementar. Esse modelo de solidariedade deu as primeiras mostras com a divisão do trabalho e as suas decorrências, tais como a alta densidade populacional e o avanço da tecnologia. O que Durkheim está efetivamente tratando neste ponto é próprio das sociedades capitalistas, onde você tem uma divisão de trabalho baseado na especialização, em que a complementariedade se dá por complementariedade de trabalhos. Então, um trabalho complementa o outro numa perspectiva de hiperdivisão social do trabalho, fundada na especialização. Portanto, de acordo com Durkheim, essa divisão social do trabalho parece criar uma relação de interdependência, uma função social entre esses seres humanos. E esta independência, ou mais precisamente, esta interdependência numa perspectiva orgânica, faz com que haja uma maior coesão social. Ok? Avançando um pouco mais, Durkheim, na tentativa de dar contornos científicos e objetivos e acadêmicos à sociologia, ele escreve um livro com o título Regras do Método Sociológico. E aqui a contribuição significativa se dá com a definição do objeto de estudo da sociologia. Então, repare que aqui já há um esforço em fazer com que a sociologia adquira os contornos acadêmicos próprios das ciências acadêmicas. Então, veja bem, definir o objeto de estudo é um desses passos metodológicos, ou corresponde a uma dessas regras. E Durkheim avança no sentido de apontar como objeto de estudo da sociologia o fato social. Uma linguagem simples, pode-se dizer que fato social é tudo aquilo que orienta nossas atitudes numa vida em sociedade, obviamente. Então, elementos como leis, costumes, sistema financeiro, econômico, religião, ou seja, corresponde
a um conjunto de fatos sociais, os quais se tornam objeto de estudo da sociologia. Para Durkheim, o que caracteriza esse fato social e que vai fazer a distinção do fato social de meros hábitos sociais são estas três características. Primeiro, o fato social ele tem uma característica de exterioridade, é externo, algo que vem de fora, aprendido da sociedade. Então, quando o indivíduo ingressa na sociedade, os fatos, ou a maioria dos fatos sociais, já estão constituídos e, de alguma maneira, já orienta as atitudes dos indivíduos que vivem naquela sociedade. Quando se insere, portanto, você se submete a estes fatos sociais. Se for costumes, submete-se aos costumes. Se for a ordem jurídica, submete à ordem jurídica. A segunda característica corresponde à natureza geral dos fatos sociais, no sentido de que todos os membros da sociedade estão expostos a este fato social. A generalidade alcança a todos. A terceira característica corresponde à natureza coercitiva do fato social, na medida em que ele é imposto sobre o indivíduo. Há uma imposição. É como se disséssemos assim: o indivíduo ele não tem como resistir ou recusar, né, partilhar determinado fato social em uma determinada sociedade. Na medida que ele recusa ou resiste a esse fato, que é impositivo, geralmente há uma coerção, né, sobre essa conduta que contraria determinado fato social. Procurando esclarecer um pouco mais, é possível pensar que a coerção relacione-se ao seguinte aspecto: os fatos sociais, eles exercem coerção sobre o indivíduo, ou seja, exercem uma pressão definida por leis ou por tradições que determinam a maneira pela qual os indivíduos devem se comportar. Portanto, a sociedade exerce a coerção sobre os indivíduos para que andem vestidos, por exemplo. Esse é um tipo de comportamento que, de alguma maneira, está cristalizado, aderido ao tecido social. E os indivíduos, ao participarem desta sociedade, absorvem este comportamento. Por exemplo, andar vestido. Não se trata de uma lei, mas se trata de uma tradição. Todas as vezes que algum indivíduo nessa sociedade se dispuser a andar despido, ele estaria contrariando um fato social imposto, então ele está resistindo, e por resistir, portanto, por andar despido, ele vai sofrer algum tipo de coerção, que pode ser uma coerção moral, mas pode ser uma coerção legal. De qualquer forma, ele não estará isento de coerção. O aspecto generalidade significa dizer que os fatos sociais são gerais, atingem todos os indivíduos da população e as condições sociais ou gênero para a aplicação dos fatos sociais acaba por atingir a todos. Então não há distinção. E
Não há asepsia de condições sociais ou de gênero ou de qualquer outra natureza. A generalidade faz com que os fatos sociais alcancem a todos e, de alguma maneira, está presente na consciência coletiva dos indivíduos que compõem esta sociedade. A terceira característica, a exterioridade, quer dizer que os fatos sociais acontecem independente da existência dos indivíduos. Por isso, é externo a eles. Então, o indivíduo isolado, sozinho, ele não tem força para se contrapor aos fatos sociais. Portanto, com base nessa característica, pode-se dizer que os fatos sociais existem antes do nosso nascimento, por exemplo. Os princípios da religião que seguimos, as obrigações sociais, familiares, escolares ou políticas, o modelo de trocas econômicas, por exemplo, existem independente da nossa existência individual. Quando passamos a participar dessa sociedade, esses elementos que compõem esses fatos sociais já existiam ou já existem. As características dos fatos sociais podem ser transmitidas pelas famílias, escola, tradições, enfim, comportamento determinado por alguns fatos sociais não aparecem em todas as sociedades. Pode variar de uma sociedade para outra. O processo de socialização é mais ou menos igual. O processo de socialização é um processo de transmissão desse conjunto de valores que estão impregnados nos fatos sociais. Pode iniciar pela família, pela escola, pela convivência social. Aqui nós temos uma outra classificação dos fatos sociais. Melhor dizendo, temos uma classificação dos fatos sociais. Anteriormente nós vimos as características do fato social. E aqui apresentamos uma classificação segundo Emile Durkheim. Para Durkheim, os fatos sociais têm uma natureza de normalidade. E aí ele é classificado como um fato social normal, quando se encontra generalizado na sociedade ou desempenha alguma função social importante. Ou seja, é um fato social normal, porque ele está presente na sociedade, contribui para o processo de coesão social, faz parte, né, da socialização dos indivíduos que participam dessa sociedade. Tem natureza coercitiva, generalizante e exterior. Por outro lado, alguns fatos sociais, eles podem ocorrer numa sociedade numa frequência que ultrapassa o limite permitido pela ordem social e pela moral vigente. Então, veja bem, essa terminologia nos remete a pensar que determinados fatos, e aí é importante entender que estes fatos, quando ele foge da normalidade, ele de alguma forma pode provocar ou ameaçar, ou pode provocar a ruptura, ou pode ameaçar a ruptura da coesão social. Tentando ser mais claro. Os fatos sociais patológicos são aqueles que ocorrem na sociedade numa frequência tal que provoca alguma instabilidade no ambiente social. Nesse ponto, Emile Durkheim está muito influenciado pelo desenvolvimento das ciências médicas,
E aqui ele adota uma terminologia metafórica em que compara a sociedade com um organismo vivo, mais precisamente a sociedade com um organismo humano. E para ele, esta ideia da patologia tem a ver com doença mesmo. É uma indicação, um indicativo de que algo vai mal na sociedade. Se tomarmos um exemplo, o crime, para Durkheim, é um fato social. Está presente em todas as sociedades, tem a natureza generalizante, coercitividade associada a ele e exterioridade. É possível que numa sociedade ocorra crimes, mas que esses crimes não comprometam a estabilidade e a coesão social. Nessa circunstância, diríamos que, ainda que seja um crime, esse seria um fato social normal. Contudo, se esse crime ele alcança, né, uma frequência que extrapola os limites permitidos ou suportáveis socialmente, pode-se dizer, então, que esse crime se tornou um fato social patológico e que, de alguma maneira, compromete a coesão social. Portanto, fatos sociais normais são aqueles que têm uma frequência que, independente se é um fato social normal, positivo ou negativo, ele ocorre e desempenha uma função social importante, de maneira a contribuir até mesmo para a coesão social. Ao passo que o fato social patológico demonstra que a ocorrência desse fato, a sua intensidade, a sua frequência, e aqui o termo frequência é utilizado no sentido estatístico mesmo, porque mostra que o número de ocorrências desse fato, de alguma maneira, sinaliza para uma doença social, que vai precisar de intervenções, do contrário, pode comprometer a coesão social. Vale a pena observar que Durkheim compara a sociedade a um corpo. Assim como o corpo pode estar saudável ou não, os fatos sociais seriam indicadores da saúde do corpo social. Procurando ser mais didático. Fato social normal, fato social patológico. Durkheim aponta a definição dos fatos sociais, os normais ou os patológicos, de uma maneira genérica e que pode se adequar a todos os tipos de sociedade. Fato social normal são aqueles comuns a todos. Encontram-se na maior parte dos indivíduos e apresentam poucas variações entre uns e outros e, no geral, estão presentes durante toda a vida. Fato social patológico são os acontecimentos excepcionais, excêntricos, que atingem uma determinada minoria, geralmente dura determinado período de tempo, e nesse contexto da sua durabilidade e do seu alcance, ainda assim compromete a coesão social e precisa de intervenções no sentido de promover a cura dessa patologia social. Esses são alguns indicativos do pensamento social de Emile Durkheim que nos dão condição de perceber o papel que a coesão social tem como forma de manter a sociedade num patamar
de harmonização. Portanto, em toda a sua teoria, Durkheim defende a coesão social por esse motivo. Os fatos sociais considerados patológicos merecem atenção dos sociólogos. Eles devem estudá-los e apresentar soluções para que a patologia seja tratada e a sociedade volte à situação de coesão e harmonia. Tal como as doenças do corpo humano, doenças sociais devem ser solucionadas. É evidente que não cabe necessariamente à sociologia promover a cura, mas cabe, sobretudo, à sociologia apontar estas patologias, as suas causas, as possíveis consequências, identificar estas patologias enquanto problemas concretos na sociedade por meio de pesquisas empíricas e, desta forma, dar subsídios para que os tomadores de decisão, na ordem pública ou privada, possam apresentar respostas para estes problemas. Ok? Um outro aspecto da teoria sociológica de M. Durkheim tem a ver com instituições sociais. E, nesse caso, ele aponta um conceito ainda influenciado por esta visão biológica, né, de que a sociedade é um todo, um corpo composto aí por diversos órgãos, e estes diversos órgãos, de alguma maneira, eles estão interligados entre si, exercendo cada um uma determinada função, e na medida que cada um exerce esta função, isto contribui para o processo de manutenção da coesão social. E aí ele apresenta, pelo menos de maneira tipológica, 3 modelos de sociedades baseadas nesta perspectiva. Teríamos, então, sociedade dita normal, em que leis e instituições funcionam, então não há patologia. Uma sociedade patológica, em que as leis e as instituições funcionam mais ou menos, e isso compromete a coesão social. E uma terceira possibilidade seria sociedades anômicas, em que leis e instituições não funcionam de maneira alguma. Barbárie. Então, essa é uma tipologia que auxilia a fundamentar os pressupostos definidos pela teoria, no sentido de mostrar a coesão social resultada do funcionalismo dos diversos órgãos que compõem esse tecido social. É importante salientar também que M. Durkheim desenvolve uma noção de consciência coletiva e individual. Para ele, a ideia de consciência individual é o que torna o ser singular, ideias individuais, ao passo que as consciências, ou a consciência coletiva, está associada a um conjunto de crenças, ideias dos membros de uma sociedade, conjunto dos fatos sociais, difusa em toda a sociedade, que determina esta sociedade. Ela é autônoma em relação à consciência individual e, ao mesmo tempo, é homogênea. É importante verificar que o reconhecimento do fato social depende de uma consciência coletiva.
Então, o fato social está presente no somatório das consciências individuais, vamos dizer assim. Portanto, um fato social será reconhecidamente um fato social se estiver presente na consciência coletiva. Se for uma decorrência apenas de consciências meramente individuais, não seria ou não se trata de um fato social, mas quem sabe um hábito social, certo? Com isso, então, encerra-se esse vídeo. Até a próxima.